Olá, olá, meu povo, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma live, Cartas de Deus para você, cartas de Deus ao seu coração, nessa bela segunda-feira maravilhosa que Deus nos deu, esse presente de Deus para nós. Você que está aí ligado, você que está se conectando, vamos compartilhando com seus amigos, você do Facebook, compartilhe aí. Mande aí para os seus amigos, copie o link, mande aí no seu grupo de WhatsApp. Vamos divulgar o grande amor de Deus, a fonte de amor, a fonte do amor, esse poço do amor de Deus. Você que está no Instagram, isso, mande um aviãozinho aí, convide seus amigos, tá? Vamos que vamos, esse é o nosso momento, essa é a nossa hora. Vamos compartilhando, vamos falando aí para os nossos amigos. Cartas de Deus ao nosso coração. E hoje eu quero, sem mais delongas, eu quero compartilhar com você algo que tem tocado muito no meu coração, tá? Eu quero falar um pouquinho para você sobre a Ruth, né? Ruth na Bíblia, né? Ruth na Bíblia, eu quero falar um pouquinho sobre Ruth com você, né? Olá, meus irmãos, vamos chegando, que bom, meu irmão, olha o guerreiro Júlio, Deus abençoe. Então, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre Ruth com você, mas antes, deixa eu só me situar. Para quem não me conhece, meu nome é Macedo, né? Nós estamos aqui na Igreja Videira em Patrocínio, Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro. Você que é de Patrocínio, né? Região, que bom, um grande abraço. E você que também não é de Patrocínio, como temos alguns amigos, né, de todos os lugares, até mesmo lá da Bahia, minha terra querida, né, onde reside ali meus pais e minha parentela, né? E então é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês, tá? Então, como eu estava dizendo, Deus tem ministrado muito no meu coração sobre a bondade dele, sobre a graça dele, sobre o favor dele, sobre o amor dele. E baseado nessa história, olá Elizabeth, Deus abençoe, seja bem-vinda, vamos chegando. E aí, quando nós olhamos a história de Ruth, né? Quando nós olhamos aqui a história de Ruth, para você que não sabe onde está escrito, né, lá no livro de Ruth, tá? Na Bíblia Sagrada, essa carta de Deus para nós, né? Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, né? Ruth fica no Antigo Testamento, tá? Fica no Velho Testamento. Então lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2, as Escrituras nos falam, né? A carta de Deus para nós aqui nos diz o seguinte: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateus, eram de Efrata, né, de Belém de Judá. E vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, aqui está falando da história, né, da família de Noemi. Aqui é o marido de Noemi e os seus 2 filhos, né? Quando então houve fome ali naquela terra, houve fome ali na terra de Belém. Então parece até um paradoxo, né? A casa do pão, Belém quer dizer casa do pão. Na casa do pão faltou pão, né? Só para você ter ideia. Na casa do pão faltou pão. Por que faltou pão? Olha só, eu sempre digo o seguinte, que primeira coisa, Deus não causa problema na nossa vida, tá? Às vezes ele permite situações na nossa vida, mas ele não é o causador, ok? Eu sempre falo, não é a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, que nenhum mal venha sobre nós, tá? Existem situações na nossa vida desagradáveis que vêm e você diz, mas não é a vontade de Deus. Eu digo para você, é a vontade de Deus permissiva, tá? E não a soberana. Imagine, meu filho chega para mim e fala, pai, eu quero ir em determinado lugar. Eu sei que aquele lugar é prejudicial para ele. Então eu digo, filho, não vá, não compensa, não vale a pena ir naquele determinado lugar. Não vá.
E ele diz, pai, ele insiste, eu quero ir, e tal, insiste, enfim. Eu falo, não vai. E claro, como agora de maior, né? Aí fica mais limitada essa questão de você obrigar a não fazer determinada coisa. Aí ele insiste e diz, eu vou. Conclusão, então, Deus abençoe, Laíse. Maria Elizabeth também, Deus abençoe. Vamos chegando, sejam bem-vindos. E aí, vamos lá. Ele foi a minha vontade? Sim, minha vontade permissiva e não minha vontade soberana. Quer dizer, foi da minha vontade que ele foi a determinado lugar, mas não minha vontade do coração. Você entende? Não é a minha vontade do coração que ele fosse, mas minha vontade permissiva, e ele sabe disso. Então, na nossa vida, muitas coisas acontecem, é a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu, porque Deus, olha só, Deus, ele te deu livre-arbítrio. Ele não te obriga a fazer nada, ele simplesmente te mostra o caminho, você que escolhe. Quando você escolhe uma determinada situação, uma determinada coisa ruim para você, o que acontece? Quer dizer, Deus permitiu, não que está no coração de Deus, tá? Então, quando coisas ruins acontecem na nossa vida, o que a gente precisa fazer? Nos voltar para Deus para ver o que está acontecendo, tá? Porque segundo a vontade de Deus, ele quer que todas as coisas estejam bem, tá? Tá escrito também na carta de Deus para nós, lá nas cartas de João, fala, carta de Deus para nós através de João, ele fala lá, ele diz assim, amado, te desejo que vá bem em todas as coisas e tenha saúde assim como vai bem a tua alma. Olha só a vontade, olha só o coração de Deus, desejo, ele primeiro fala, amado, tá? Então Deus te vê como um amado dele, você é amado de Deus, você é amada de Deus, tá bom? Amado, desejo-te que te vá bem em todas as coisas. Deus deseja que você vá bem em todas as coisas, ok? Que tenha saúde, que tenha prosperidade, que esteja bem em todas as coisas. Então, se algo não está bem, o que você precisa fazer? Você precisa se atentar para Deus, olhar para Deus e falar, Deus, o que está acontecendo? E aí ele vai te mostrar, percebe? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Deus abençoe, Josi. Lá nos dias de Noemi, eles estavam na casa do pão. Olha só, Deus abençoe, prima Joselena. Eles estavam na casa do pão e faltou pão, né? Estava faltando pão lá. E o que aconteceu? Quando faltou pão, então Elimeleque, o marido de Noemi, eles falaram, olha, vamos lá, juntamente com seus filhos, vamos para a terra de Moabe, vamos tentar nos salvar. Por quê? Elimeleque estava com medo de morrer de fome, sendo que ele estava na casa do pão. E às vezes, esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Às vezes você que está aí servindo a Deus, na presença de Deus, e você está enfrentando dificuldades, talvez problemas, e você diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E tal, eu não consigo, continuar, está muito difícil, a luta está grande. E aí muitas das vezes vem na sua cabeça para quê? Para fazer você sair da casa do pão, ou melhor, sair da presença de Deus. Eu quero te dizer que essa não é uma boa ideia, tá? Essa não é uma boa ideia. Aliás, essa não é a vontade de Deus. Isso é só prejuízo para você. Por quê? Porque se você está na casa do pão, você está na presença de Deus e as coisas não estão dando certo, então entenda, primeira coisa, você precisa se voltar para Deus para ver o que está acontecendo, ver o que está de errado ali, porque Deus é um bom pai. O que Ele quer é só o melhor para você. O que Deus quer é que você esteja bem. E se a coisa não está bem, eu quero te dizer que Ele é a fonte da bondade. Ele é a fonte da vida. Não tem como você ir buscar a vida em outro lugar, porque a fonte é só Ele. O nosso Senhor Jesus, Ele diz lá no livro de João, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele fala, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. 14:6 lá de João fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, não há vida em outro a não ser nele. Ele é a própria vida. Então, mas infelizmente Elimeleque saiu e foi para Moabe. Pra você ter ideia, Moabe era uma terra, era um povo que Deus, vamos dizer assim, era um povo que tinha uma certa maldição na vida deles. Por quê? Que Moabe, os moabitas é filho de Moabe, Moabe era um dos filhos de Ló, né? Ló tinha 2 filhas e na época eles se perderam lá no deserto, na época de Sodoma e Gomorra, e as filhas de Ló, achando que não tinha mais homem na face da terra, com medo de acabar a humanidade, se deitou com seu próprio pai e teve um incesto, e ambas conceberam. Uma teve um filho que chama Amon e a outra Moabe.
de onde veio os moabitas. Então era um povo que Deus falou, não é a minha vontade, é resultado de algo que não é a minha vontade. Só que, como diz, Deus tolera. Por quê? Porque ele é misericordioso, mas não era a vontade de Deus. E aquele era um povo que Deus disse assim, eu não aceito, não quero que os moabitas congreguem com o meu povo, com o povo de Israel. O Elimeleque sabia disso e ele foi lá para Moabe. Então, outra situação que não era a vontade de Deus. E o que aconteceu? O trágico. Elimeleque morreu, também os seus 2 filhos, e lá ficou. E lá, antes deles morrerem, claro, os 2 filhos se casaram. E então a Noemi passou a ter 2 noras, Orfa e Ruth. E quando ali os maridos morreram, tanto o Elimeleque como os 2 filhos lá de Noemi, e é tão engraçado o nome deles, né? O nome deles chama Quilion, Malon e Quilion, né? E o significado, olha só que interessante, que extraordinário, né? Significa doente e morrendo, ou quase morrendo, só para você ter ideia. Significa doente e o outro desfalecendo ou morrendo. Era o significado dos nomes. Se você ter ideia, não é por acaso o significado dos nomes, tá? Deus abençoe Cícero, ou meu amigo Cícero Praxedes, um abraço. Deus abençoe aí também o André, se não me engano, é isso aí, né? André 1517, Deus abençoe. E aí, o que aconteceu? Estava lá Noemi com suas 2 noras e ela então soube, né? Ela soube que Deus havia mandado pão lá para Belém. Soube. Deus abençoe Praxedes, missionário, pastor Praxedes. O que aconteceu? Ela soube que Deus havia mandado pão lá para casa do pão, para Belém. E ela falou, então vamos voltar para lá. Só que tinha um problema. A Noemi achava que Deus não gostava dela, que Deus estava triste com ela. Ela achava que por os seus 2 filhos, seu marido ter morrido ali, era uma maldição, ou melhor, ela achava que era um castigo de Deus na vida dela. Escute isso aqui, ó, presta atenção. Ela achava que era castigo de Deus, Deus estava punindo ela, mas não era. Simplesmente foi uma consequência da atitude deles. Você entende, irmãos? Foi uma consequência da atitude deles. Eles deixaram a casa do pão, né? Jesus fala, eu sou o pão da vida. Deixaram a vida, deixaram a presença de Deus, deixaram a fonte de vida e foram para a terra da maldição, Moabe. E chegando lá, o que aconteceu? A morte, a destruição. Então foi uma consequência de quê? Da atitude errada, da decisão errada deles. Mas a Noemi ficou chateada, ficou rancorosa, ficou ressentida com Deus, achando que eles morreram porque Deus puniu, foi um castigo de Deus, Deus está com raiva de nós. Escuta, as coisas ruins que às vezes têm acontecido na sua vida, quer dizer, não é punição não, Deus não está te punindo não. Muitas delas são o quê? Consequências de que? Decisões erradas suas. E talvez, você que talvez ainda não nasceu de novo, né, você tem talvez aí sofrido consequências dos seus antepassados, dos seus pais, né? Você tem colhido coisas dos seus pais, dos seus avós, etc, né? E aí você fica achando que é Deus que está punindo. Como aquele dia né, os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, isso aí é o quê? Que problema? É por causa do pecado dele, dos pais? Deus está condenando? Jesus falou, não, tudo isso aí, esse cego está nessa situação é para que manifeste nele a glória de Deus. Então eu quero te dizer, olha aqui, tire do seu coração essa ideia que Deus está te punindo, que Deus está te castigando, que Deus está te amaldiçoando, que Deus está te pagando, sabe? E te punindo, te corrigindo e mandando castigo, juízo na sua vida. Não, nós estamos vivendo nesse tempo, o tempo da dispensação da graça. Esse é o tempo da restauração, da bondade de Deus. Onde Deus está manifestando é bondade. E que muitas das vezes nós temos vivido o quê? Consequência das nossas atitudes erradas, ou da nossa falta de posicionamento, porque a gente sabe que existe um inimigo chamado Satanás que está aí roubando, matando e destruindo. E nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus diante do inimigo. E aí o que aconteceu? Mesmo assim, ela decide voltar. Oh, Noel, Deus abençoe, meu irmão. Mesmo assim, ela decide voltar com suas noras. Aliás, aí ela falou, olha, vocês ficam aí, mas eu vou voltar e tudo mais, né? E fez todo aquele momento ali. Mas a Bíblia diz ali que a órfã, ela decidiu
continuar lá. Mas a Ruth falou, não, eu vou te seguir. Para onde você for, eu irei. Eu tenho uma aliança com você. O teu povo será meu povo. Tua casa será minha casa, enfim. E aí elas voltaram. E voltaram ali para a terra de Israel. Agora imagina, pensa comigo aqui. Vamos sintetizar. Ruth era uma moabita. Então ela era não judia, não hebreia. Ela era uma gentia, como eu, como você. Somos gentios, né? Éramos, né? Agora somos filhos amados de Deus. E aí, o que aconteceu? Elas voltam e aí vão a mendigar lá em Belém, porque como a chuva veio, a prosperidade, todo mundo estava bem, mas elas tinham perdido tudo, né? A Noemi tinha perdido tudo, todas as suas terras, tinha perdido tudo. E elas voltaram e começaram então a mendigar, mendigar ali. E a Ruth saía ali nos campos, colhendo as espigas que caíam, que ficavam para trás. Os trabalhadores colhiam a lavoura e ficava ali aquelas, né, as sobras, né? Aqueles restolhos, e elas iam então colhendo. E a palavra diz o seguinte, que de repente lá eles foram colher num terreno que era de Boaz. Olha só, Boaz era o homem mais rico de Belém. E o interessante é que Deus preparou, não tenho aqui tempo para explanar a história para você, mas Deus preparou um encontro entre Boaz e Ruth. Ruth era viúva, estava solteira, claro, Boaz também solteiro, e eles então tiveram ali um encontro. E o encontro que eles então se apaixonaram, né? E claro, tudo propósito de Deus, escuta, tudo propósito de Deus. Então ali a nossa amiga Ruth, tá, que estava ali mendigando aquelas espigas, aqueles grãos, de repente ela sai de uma mendiga. Por quê? Porque aí eles se apaixonam, eles casam, e é tão interessante que tinha uma lei lá em Israel, tem uma lei do remidor. Como é que funciona? Uma família, quando fica pobre, perde tudo. Mas quando essa família perde tudo, fica empobrecida, um parente próximo que desejar e que quiser pode resgatar, né? Pode comprar o nome daquela família e resgatar e ter tudo de volta, devolver tudo para aquela família. Só que, claro, né, nem todas as famílias, ou toda família que era pobre, um parente remidor não queria fazer isso, porque iria comprar de volta os bens e devolver de graça. Então, a maioria das famílias não tinha essa disposição. Pastor Flávio Azevedo, um abraço. E aí, o que aconteceu? O Boaz era parente de Noemi. Ele era parente. Então Deus fez conexões, escuta, conexões divinas. Deus faz isso na nossa vida. Escuta, quando Deus quer te abençoar, Ele faz uma conexão divina na sua vida. Ele traz uma pessoa na sua vida. Agora o inimigo também, quando quer destruir alguém, o que ele faz? Ele traz uma pessoa também. Ele traz alguém na vida dessa pessoa. Então você precisa discernir aqueles que estão vindo na sua vida, né? Você precisa discernir se tem vindo para somar, para te abençoar, ou tem vindo para atrapalhar, né? Por isso que Jesus diz, aquele que comigo não ajunta, espalha, né? Então fica ligado. Mas e aí, só para sintetizar, fechar aqui a história, o que aconteceu? A Ruth, o Boaz decide então ser o remidor. Ele decide comprar tudo de volta e assumir o nome daquela família. E Boaz então se casa com Ruth, chama ali os cidadãos daquela cidade, e a palavra diz que publicamente ele se casa, ele assume ali, a Ruth assume também toda a família, Noemi, e a palavra de Deus diz que aí ele restituiu tudo, claro, né? A Noemi teve de volta ali as suas terras, seu patrimônio, algo que ela não poderia ou não deveria ter perdido, né? Mas o seu marido, descabeceado, saiu da casa do pão, saiu da presença de Deus e foi aventurar a vida em outros lugares. Deus abençoe, Martelinho, um abraço. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Deus restitui novamente na vida através de Boaz, o remidor, restitui na vida de Noemi tudo o que ela tinha, e aí, claro, transforma a vida de Ruth. A Ruth, de uma empobrecida, de uma mendiga que estava ali mendigando, castando ali os grãos, sabe? Na rodovia, quando cai aqueles grãos ali dos caminhões, fica aquele pessoal catando, juntando, né? Aquela Ruth, nossa amiga Ruth, ela sai de mendigo, de uma mendiga ali para dona,
dona de todo aquele patrimônio daquela fazenda, ou melhor, sai de mendiga sai de mulher mais pobre para a mulher mais rica de Belém. Porque Boaz era o homem mais rico para a mulher mais rica. O que nós aprendemos, irmãos? Isso aqui é uma simbologia, por isso eu quero que você preste atenção. É uma alegoria. Ruth aqui é um símbolo de nós, representa eu e você, representa nós gentios, né? Representa eu e você, representa nós, né? Que outrora não conhecíamos a Deus, não tínhamos esperança, não tínhamos perspectiva, e o que nos aguardava era a condenação eterna. Mas eu quero te dizer, surgiu-se um remidor. Um remidor se dispõe a remir, e esse remidor se chama Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus é o nosso Boaz, que se dispôs a comprar tudo de volta, a comprar de volta, né? Deus abençoe, pastora Marcela, um abraço, nosso amigo pastor Isaías. E ali, o que acontece? Jesus é o nosso Boaz, que se dispõe a nos comprar, e não só nos comprar, mas também nos dá tudo aquilo que é dele. Tudo que é dele passa a ser nosso. Ele nos comprou e fez uma aliança conosco, que nessa aliança tudo que é nosso torna-se dele. E o que você tem para ele? Nada, né? Nada, só problema, só abacaxi, né? Para descascar. Pois é, seus problemas passam a ser de Jesus, e tudo que é de Jesus, a vida plena e completa e abundante, passa a ser sua, meus amigos, meus irmãos. É isso que aconteceu. Ruth não fez nada por merecer. Ruth simplesmente se deixou, né, levar ali. O que, claro, ela se rendeu, ela se entregou, ela se humilhou, né? Ela creu, entende? Ela, quando veio a oportunidade, ela diz: não, o que é isso? Eu não mereço, eu não quero, eu não aceito. É a minha sina viver aqui mendigando a vida inteira. Não, ela aceitou, ela creu. Ela aceitou o convite de casamento, né? Ela aceitou a aliança do Boaz, e por isso a sua vida foi mudada. Eu quero te dizer que Jesus é o nosso Boaz. Ele é o remidor, ele é o parente mais próximo, entende? Ele é o parente mais próximo. O Senhor Jesus, sendo Deus, se fez homem. Para quê? Para se tornar o parente mais próximo, se tornar como um de nós, se tornar como um de nós. Jesus se tornou homem. Eu estava falando ontem da história, já quero fechar com você, para a gente orar, da história do pai e o filho, que eles iam andando na fazenda, e aquele pai então, naquele caminho ali, de repente na frente o seu garotinho atrás, e de repente então o seu garotinho se distanciou do pai, começou a chorar, e aquele pai preocupado voltou logo e falou: o que aconteceu, meu filho? Você ficou para trás e está aí chorando. E de repente ele viu o seu garoto ali no formigueiro chorando, sendo picado pelas formigas. E aquele garoto disse: papai, eu estou aqui tentando me desculpar com as formiguinhas, mas elas não aceitam a minha desculpa. O senhor passou e pisou na casa dela, desmoronou o seu formigueiro, a casinha delas, e elas ficaram todas desnorteadas, e eu tentando aqui conversar com elas, mas elas não aceitaram a minha desculpa, elas estão me picando, me machucando. E aquele pai disse: meu filho, elas não vão te ouvir. E por quê, papai? Eu estou tentando, eu estou sendo educado. Mas então ali ele disse: meu filho, olha, para que elas pudessem te ouvir, você precisaria tornar-se como uma formiga. Você precisaria se tornar como uma delas para elas poderem te entender. Aí sim você conseguiria passar para elas a mensagem e dizer que está tudo bem, que você quer ajudá-las, né? E pedir desculpa pelo ocorrido. E é exatamente isso, meus amigos, meus irmãos. É exatamente isso. Deus, ele se fez homem. Deus, ele se fez homem. Deus abençoe, Josi, né? Deus se fez homem para que pudesse nos transmitir a mensagem, para nos transmitir o seu amor, porque ele tentava passar para nós, transmitir, nos comunicar, mas nós não percebemos, a humanidade não conseguia receber, não conseguia entender esse recado de Deus. Sérgio Camargos, um abraço. E aí, o que Deus fez? Ele se tornou como um de nós, se tornou uma formiguinha. Entende? Se tornou humano. Jesus, sendo Deus, se tornou como um de nós. Para quê? Para mostrar o caminho, para nos falar do amor, da graça, da bondade dele. E aí, para fechar, para a gente orar, assim como Boaz, ele simplesmente amou Ruth e simplesmente mudou a história de Ruth. Ruth, que era uma
desmerecida, uma empobrecida, uma mendiga, uma infeliz, uma frustrada, alguém que vivia de fato ali, né? Talvez pensando que era como Noemi estava dizendo, que Deus estava bravo com ela, que Deus tinha um karma, uma sina de sofrimento, mas a sua vida mudou e ela acreditou, ela aproveitou a oportunidade. E assim como Boaz a amou e mudou a história de Ruth, eu quero te dizer que o nosso Boaz, que é Jesus Cristo, ele nos ama. Ele não está olhando o que você tem para oferecer para ele. Simplesmente ele quer nos ajudar. Simplesmente ele nos ama. A alegria dele é de mudar a nossa vida. A alegria dele é de cuidar de nós. A alegria de Jesus é de fato nos transformar. A alegria dele é de fato de nos tornarmos felizes. De nos tornar felizes. Eu quero nessa hora orar com você e te pedir. E pedir a Deus junto com você. Que ele nos dê, de fato, essa convicção e esse entendimento de que hoje nós somos favorecidos. Não porque fizemos alguma coisa, mas porque um parente remidor decidiu mudar nossa história. E esse parente remidor se chama Jesus. É o nosso resgatador, é o nosso redentor, é o nosso salvador. Ele é o nosso libertador. Vamos agora orar e pedir ao Senhor. Se você está aí vivendo uma situação, talvez pensando que é um karma, é uma sina, que é a vontade de Deus, ou que Deus está bravo com você, e que é assim mesmo, e que esse sofrimento foi Deus que trouxe, eu quero agora orar com você, em o nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, ó Deus, de poder agora estar comunicando com os meus irmãos, meus amigos, através dessa live, cartas de Deus para nós. Ó Deus, em o nome de Jesus, Pai. Assim como a vida de Ruth, ó Deus, foi transformada. Assim como a vida de Ruth foi mudada, Pai. Ó Deus, e Ruth, ó Pai, deixou um legado. E esse legado extraordinário, ela se tornou ali a bisavó do rei Davi. Que maravilha. E foi então inserida na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias. Tudo isso porque ela creu e porque ela, Deus, aceitou ser redimida. Ó Deus, e assim como Boaz redimiu a vida de Ruth, restaurou, transformou e tornou ela de uma empobrecida e infeliz, uma mendiga e, ó Deus, uma mulher solitária, tornou-se, ó Deus, a mulher mais rica, abençoada e feliz de Belém. Ó Deus, eu oro para que o Senhor Jesus, Pai, nesta hora, a graça, o amor do Senhor Jesus, que foi liberada por nós através da sua morte lá no Calvário, possa alcançar e tocar a vida dessa pessoa. E que essa pessoa, ó Deus, nessa tarde, nesse início de noite, creia, ó Deus, e se assegure de que, ó Pai, essa pessoa não está sozinha, ela não está abandonada, e que o Senhor tem para ela vida e vida com abundância. Ó Deus, e mesmo essa pessoa que às vezes tem duvidado ou tem desacreditado e desanimado vivendo na tua presença, como diz, na casa do pão, não permita que ela se afaste, não permita que ela saia da tua presença. Ou até mesmo essa pessoa que já está fora da casa do pão, talvez está no Moabe, no mundo, Senhor, no pecado, se eu possa restaurá-la, se eu possa trazê-la de volta à casa do pão, à tua presença, onde jorra vida e vida com abundância. Meu Deus, eu oro pelos enfermos agora, cura a enfermidade, liberta essa pessoa de todo o cativeiro e traz paz a esse coração. E acima de tudo, ó Deus, que essa pessoa nesse dia possa, ó Pai, se assegurar e se apropriar de uma aliança eterna, de uma aliança vitalícia, de uma aliança, ó Deus, inquebrável com o nosso Boaz, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, onde nós nos tornamos herdeiro de todas as coisas, herdeiro de todas as bênçãos, como o próprio Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenha com abundância, que essa vida abundante, ó Deus, de fato alcance e se realize e manifeste na vida desta pessoa. É o que nós te pedimos nessa tarde, agradecidos a Deus em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, um beijo no seu coração, um grande abraço a todos e fica com Deus até a próxima segunda-feira, se o Senhor nos permitir.